mesa, o doutor José Paulo Leão Veloso Silva, procurador de Sergipe, lotado na Procuradoria Especial do Contencioso Fiscal. Graduado pela Faculdade de Direito Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Excelentíssimos senhores parlamentares e autoridades presentes, eu agradeço profundamente, me sinto honrado em poder participar desse seminário. Antes de começar, enquanto se preparam aqui os slides que eu trouxe, eu já peço desculpas que eu vou ter que avançar um pouquinho no tempo. Me disseram inicialmente que eu teria 25 minutos, deputado, mas se eu passar, o senhor, por favor, me corte, que eu sou obediente. Fique à vontade, doutor. Mas eu quero pegar carona no que foi dito anteriormente pela deputada Rosinha, no que tange a propositura de uma outra ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que aquela corte autorize o abortamento nas hipóteses em que o feto, a criança, possa vir a nascer com microcefalia, em virtude da contaminação com o vírus da Zika. Diz-se que a hipocrisia é o tributo que o vício paga à virtude. Quando nem mais hipocrisia há, quando uma demanda tão flagrantemente eugênica é proposta, tristemente proposta por uma associação de defensores públicos que deveria defender os mais fracos, significa que realmente alguma coisa anda muito errada. Bom, então, como o tema é o abortamento, logicamente a interferência do Supremo Tribunal Federal nas questões relativas ao abortamento, é preciso saber o que ele é. Tantas são as palavras utilizadas para tentar designar essa prática, normalmente para tentar camuflar a prática, que foge-se o conceito óbvio. O abortamento será sempre a interrupção de uma vida humana, dessa vida humana. Não é possível falar em abortamento, discutir o tema, sem levar em consideração que há um terceiro envolvido. Não se está a discutir algo que simplesmente diz respeito à mulher. Não se está discutindo sobre a possibilidade de que a mulher ampute sua perna ou seu braço. Está se discutindo sobre a possibilidade de que a mulher venha a matar ou autorizar que alguém mate um ser humano. Sempre se tenta esconder essa pessoa da discussão, mas não é possível, porque ao criar direitos para alguém, eu crio obrigações para outros. Se a mulher tem o direito de matar, essa criança terá o dever de aceitar a morte. O aborto, ele é eugênico na sua essência, na sua raiz, e eugênico na prática. Então, o que acontece no mundo quando o abortamento é legalizado? Trago apenas pequenos trechos, pequenas reportagens sobre o tema. Aborto de meninas aumenta de maneira alarmante no Canadá. A Associação Médica Canadense chegou ao ponto de suplicar que não sejam mais divulgados, que não seja mais divulgado o sexo da criança, para que se evite o abortamento de meninas, porque aquelas crianças vítimas de abortamento são, sobretudo, as do sexo feminino. Igualmente, na Índia, estima-se que de 5 a 7 milhões de crianças do sexo feminino sejam abortadas. Não apenas as meninas, aquelas pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, aquelas que nascem com síndrome de Down. Na Islândia, 100% das crianças diagnosticadas com síndrome de Down foram abortadas. E aí só faço uma ressalva, porque essa foi uma afirmação de um médico irlandês que posteriormente foi contestada parcialmente. Ele disse também que nenhuma criança com síndrome de Down nasceu na Islândia. Na verdade, houve nascimentos. O abortamento se deu em relação àquelas que foram diagnosticadas, ou seja, as que nasceram, ou nasceram porque houve falha no diagnóstico, ou então porque as mães não resolveram realizar os exames preventivos, os exames de acompanhamento. E essas crianças, que não têm menos direito de viver do que qualquer um de nós aqui, muitas delas tiveram sua vida suprimidas em países como Estados Unidos, 67%, Inglaterra, Reino Unido, 90%, Dinamarca, 98%, enfim, as vítimas são sempre as pessoas mais fracas.
Não se pensa no abortamento para matar os chamados bem-nascidos. Se pensa no abortamento para exterminar aqueles que não se adaptam no nosso padrão estético, no nosso padrão de utilidade. Então, como disse, há sempre uma essência eugênica, muito claramente naquela hipótese da microcefalia, mas mesmo quando não se trata da microcefalia, essa essência ela estará presente na prática abortiva, como estava quando foi concebido. Frequentemente, para a defesa do aborto, se invocam os direitos à liberdade, à autonomia. Disse que o útero não pode ser um útero a serviço do Estado, que há um perigo à gestante quando se criminaliza o abortamento, que a dignidade do ser humano e a igualdade plena entre homens e mulheres, ela é ferida porque, afinal de contas, apenas mulheres engravidam. E, finalmente, sempre se fecha dizendo que o Estado é laico. Portanto, qualquer palavra que religiosos propalem deve ser abstraída, mesmo sendo a população majoritariamente cristã, mesmo 97% da população acreditando em Deus. Em relação à liberdade, um quadrinho apenas, o objetivo é didático. A liberdade se exerce no momento em que eu faço a escolha por um ato. Um homem e uma mulher decidem pela relação sexual. Liberdade. A partir do momento que a decisão é tomada, não há direito constitucional que assegure a irresponsabilidade, e aí não uso a palavra no sentido pejorativo. Assumir as consequências naturais de um ato deliberado está no campo da responsabilidade, não no campo da liberdade. Dizer que uma mulher e um homem têm o direito a matar o seu filho porque podem planejar a sua família é uma mentira que não tem qualquer base constitucional. O direito constitucional não protege a irresponsabilidade, ao contrário. Pratique o ato. Se uma consequência natural do ato que foi praticado advier, ainda que não desejado, assuma essas consequências. Essa é uma obrigação elementar quando se estabelece qualquer direito. Eu decido, mas eu assumo as consequências. Essa é uma criança no útero materno, com 12 semanas. Fala assim, direito reprodutivo, porque nunca se usa a palavra certa. O aborto, ele é muito feio, ele é muito cruel, para que se fale da maneira como ele verdadeiramente é. Então se diz, eu tenho direito a reproduzir. Sim, esse direito, como disse, ele é exercido em momento anterior, porque depois que a criança veio, a reprodução já aconteceu. Não se fala mais em reproduzir, porque a reprodução já está aqui. Isso não é um vegetal, não é um animal irracional, não é um mineral. Ele tem vida, o coração bate. E ele é fruto de uma relação entre seres humanos. Seres humanos não podem gerar nada além de outros seres humanos. Não geram tartarugas, não geram elefantes. Seres humanos só geram seres humanos. Então, a ideia de que eu tenho a liberdade, eu tenho o direito de me reproduzir, nenhum direito é negado. Acontece que exercícios de direito têm momentos. E o momento não é depois que a criança já está no útero da mãe, porque ela já está ali. Como disse, liberdade, autonomia. Esse não é um ser humano, um pedaço da mãe. Esse é um outro ser humano, geneticamente distinto. Aliás, um ser humano igual a quem jamais houve, igual a quem jamais haverá. Nunca haverá um outro ser humano geneticamente como esse. Aqui já estão definidos cor de cabelo, de olhos, suas propensões, a peso, altura, tudo está definido. Era um ser humano completo, não é um projeto, porque ele já está aqui. Como se pode olhar para uma criança e dizer, isso é um projeto? Não. E o que está aqui? O que eu vejo? O que é, se não um ser humano? Ora, mas esse útero, então, estaria sendo estatizado? O Estado está se apropriando do útero, mas o Estado não colocou essa criança ali. O Estado nem pediu para que essa criança fosse ali colocada. O útero está aqui a serviço da vida, porque essa é a única função dele. Úteros só servem para acolher bebês, são casas de bebês. Se a mulher decidiu, o Estado não interferiu na sua decisão. Agora, o Estado exige, sim, assuma a sua responsabilidade. Porque essa criança, o Estado tem a obrigação de defender.
Impõe-se risco, então, à mãe? Vamos olhar para o aspecto pragmático. Há um risco para a mãe? Toda vez que se criminaliza uma conduta, acresce-se um risco a quem pretende praticar a conduta criminosa. O criminoso, ele sempre está sob risco. Quando se criminaliza o homicídio, torna-se extremamente para o homicida a prática do homicídio. Quando se criminaliza o roubo, eu torno perigoso o roubo para quem deseja se lançar à prática do roubo. Enfim, a criminalização, ela gera um perigo para quem decide se lançar à prática criminosa, mas ela gera um perigo a bem de outros valores, para proteger outros valores, outras pessoas. Então, a ideia de que gera risco, sim. Se a geração de risco é suficiente para que eu revogue o dispositivo, teremos que acabar com o Código Penal. Certamente, o homicida matará com segurança, o traficante traficará com segurança, se a conduta for descriminalizada. Mas essa não é uma solução que se aceite. Não há no mundo nenhuma experiência como essa, de abolição completa do Código Penal. Ora, mas apenas as mulheres engravidam. E como só as mulheres engravidam, para que eu conceda uma igualdade plena entre homem e mulher, é necessário que eu lhe permita o abortamento. Com todo respeito, é muito difícil de entender essa afirmação. Primeiro, porque igualdade plena não há entre ninguém, somos todos diferentes. Segundo, porque, queiramos ou não, Deus, ou para os que não acreditam em Deus, a natureza, destinou papéis distintos para homens e mulheres. Só mulheres engravidam. Ora, talvez seja injusto. Talvez homens também devessem engravidar. Mas não é assim. O direito não se presta a revoltas contra a natureza, a rebeldia contra a natureza. Mulheres engravidam e não são piores porque engravidam, ao contrário. A ideia de que eu tenho que igualar permitindo aborto parte do pressuposto de que a gravidez é um problema para a mulher, de que a mulher é pior do que o homem porque ela engravida. É uma visão preconceituosa, machista. Eu tenho irmã, eu tenho irmã e irmão, eu tenho filha e filho, eu tenho avô e avó, pai e mãe, eu convivo com mulheres e homens, somos completamente diferentes, graças a Deus. Que bom que somos diferentes. É bom olhar para um diferente e saber que aquela pessoa me completa, aquela pessoa faz aquilo que eu não sou capaz de fazer. Mulheres, me arrisco a dizer, embora a plateia seja majoritariamente masculina, são melhores do que os homens. E essas qualidades, essa maior capacidade de percepção, esse maior tirocínio, essa maior capacidade de se compadecer, de perceber por que o outro passa, ela está intrinsecamente ligada à sua possibilidade de gestar uma vida. A mulher é um ser melhor, porque ela gesta uma vida por 9 meses, porque ela se sacrifica por 9 meses, é um sacrifício, mas não é ruim, porque o seu corpo trabalha principalmente em função daquela criança que está ali, esquecendo dela própria. Isso é uma mãe, isso é uma mulher. E um pai, um marido, ele tem a obrigação de olhar para aquela situação, valorizar, mas não só o pai, nós também, temos que valorizar mais as mulheres, mais as gestantes, porque são especiais. Então, como disse, a inserção do tema no Código Penal disse que ela não gera qualquer proteção à criança. É uma mentira, mas mesmo que não fosse, o Código Penal ele traz para dentro de si aqueles valores que são mais importantes para a sociedade. Os valores mais caros, e só esses recebem a proteção penal. Portanto, não tem nenhum sentido, seria desproporcional e desarrazoado, que se protegesse no Código Penal a propriedade, por exemplo, de um celular, a propriedade de uma bicicleta, de um carro, e não se protegesse uma vida humana. Se uma pessoa furta o celular, crime. Se uma pessoa dá um soco na outra, não há nenhuma lesão mais grave, crime. Mas se a pessoa mata a criança, não é crime? Que Código Penal é esse? Que tipo de inversão de valores a sociedade proporciona proporcionaria ao agir dessa forma? Valores mais importantes estão no Código Penal, vamos defender os valores mais importantes. A par disso, há também a criação de uma mentalidade em favor da vida.
disse que a norma não é eficaz. Bom, eu considero que haja 4 possibilidades de comportamento diante de uma norma penal. Determinadas pessoas não precisam dela, agirão corretamente por outros valores, morais, culturais. Um segundo grupo se comporta de uma determinada forma porque a lei penal orienta esse comportamento ao punir a quebra desse mesmo comportamento. Um terceiro grupo não tem apreço pela norma penal, mas a cumpre com medo da punição. E um quarto grupo não cumpre a norma penal porque odeia a norma penal, não quer nada com a norma penal. Pode ser crime, pode não ser crime, isso é irrelevante. Então, há criminosos que praticam homicídio, apesar do homicídio ser crime, são 60 mil no país, mortes violentas ao ano. Criminosos praticam a pedofilia, sabendo que a pedofilia é crime e tem uma forte represália social. Se o Código Penal só for aplicado quando ele se demonstrar efetivo, vamos acabar mais uma vez com o Código Penal. Há um outro aspecto que é relevante, a propaganda que se faz contra a norma penal. Eu adoraria ter um caso concreto, que vier jovens de elite. Desculpa, eu não vou passar o vídeo para evitar, porque como foi recortado um trecho do vídeo, talvez quem falou, foi gravada, filmada nesse vídeo, depois diga que houve edição, que o contexto não era esse, então eu não vou colocar o vídeo, porque eu não teria condições de colocar o vídeo todo. Mas eu falava da propaganda contra a norma penal, disse que a norma penal é absurda, e o tempo inteiro se faz uma propaganda contra a norma, e na televisão se ouve que a norma é absurda, e não há ninguém, não há um debate franco nas mídias. Todo mundo diz que o abortamento, a criminalização do abortamento é algo que é um retrocesso, é uma imposição do Estado religioso. Vemos então essas propagandas e aí percebemos que a vida é colocada a serviço de uma ideologia e não uma ideologia a serviço da vida. Nesse caso aqui, muito sucintamente, o que a doutora Débora Diniz diz é que ela deseja um caso de aborto para que ela possa defender o abortamento no Supremo Tribunal Federal e, se não conseguir, na 12ª semana, viaja para Portugal e realiza o abortamento lá de forma legalizada. Desejar para poder comprovar uma ideologia. Mas nem há a percepção de quanto isso é grave. Exatamente por conta dessa propaganda. Essa propaganda contrária à norma que incrimina o abortamento. Aqui, essa foto foi extraída da página do PSOL, a DPF 442, ousadia necessária para descriminalizar o aborto. Foi proposta a ação e essa foto, então, foi colada na página do PSOL. E aí, eu repito, a propaganda contra a criminalização do aborto, ela é tão grave que parlamentares tiram uma foto sorrindo, defendendo ou proclamando, exaltando a sua ousadia em tentar, no Supremo Tribunal Federal, defender que aquela criança possa ser morta pela sua própria mãe ou com o seu consentimento, sem qualquer punição. Acredito, sinceramente, que, no fundo, a fraude no uso das palavras, a utilização do signo errado, ela seja uma das responsáveis para que as pessoas percam a noção da gravidade do abortamento. O uso das palavras é muito importante. Cito alguns casos. Interrupção da gestação ou da gravidez. A interrupção, primeiro, é algo que sofre solução de continuidade, mas que depois pode retomar o seu curso. Então, gravidez não se interrompe, se acaba. Ora, mas quando eu designo um fenômeno, eu o designo pelo que ele é e não pelos seus efeitos. A eliminação, o fim da gestação, ela não é a essência, ela é o efeito do fato aborto, que é a morte da criança que está no útero da mãe. Eu mato a criança e, por consequência, eu finalizo a gestação. Aquela criança nunca mais voltará. Direito reprodutivo, já mencionei, direito reprodutivo se dá no momento anterior do ato sexual, porque depois que a mulher está grávida,
Não, a reprodução já aconteceu, não se fala mais em direito reprodutivo, mas em direito à vida daquela criança que está ali. Católicas pelo direito de decidir. A Igreja Católica, ela tem um cânon, 1398, que impõe a excomunhão, disse lata e sentença, imediata para quem pratica o aborto. É incompatível, completamente incompatível, o exercício do catolicismo, a vivência católica, com o abortamento, a defesa do abortamento. Seria como se dissesse flamenguistas que torcem contra o Flamengo. Não cabe, não é possível. Ora, mas então é a igreja que está pressionando? A igreja, como integrante da sociedade, como evangélicos, como espíritas, como ateus, como marxistas, tem o direito de tentar convencer os outros de que os seus valores são melhores para a sociedade. As igrejas não impõem os seus valores, porque o Estado é laico. Não é pelo fato da igreja dizer que essa verdade será aceita. A igreja, ela convence dos seus valores. E esses valores, convencidos que estão os parlamentares de que eles são os melhores para a sociedade, eles se transformam em norma. E essa norma deve ser obedecida, porque estamos numa democracia de direito, por todos, mesmo por aqueles que com ela não concordem. Isso é uma democracia. Valem as regras feitas de acordo com a maioria. E essas regras, elas têm uma carga valorativa, evidentemente. Nenhum segmento da sociedade pode ser excluído. Às vezes eu me pergunto, o que Marx tem de tão maior do que Jesus Cristo, para que se possa inserir uma ideologia marxista, ou que se tente inserir uma ideologia marxista em tantas regras, e a ideologia cristã não possa ser inserida, sob o fundamento de que o Estado é laico. Dignidade da mulher. Dignidade da mulher é o direito de matar com segurança e às expensas do Estado, porque não é só descriminalizar. O Estado tem que custear a morte das crianças. A maioria que discorda do abortamento terá que custear, e os hospitais terão que se aparelhar para executar essa atividade. Mas, como disse, creio que a manipulação dessas palavras acabe perturbando o raciocínio de quem defende a prática. Imagine que, por exemplo, nós criássemos ali, o abortamento é aprovado no Brasil pela via do Supremo Tribunal Federal. E aí eu crio uma unidade, eu falo pelo meu estado, de Sergipe, crio uma unidade de eliminação da vida intrauterina. Ora, é natural que, ao criar uma unidade, eu batize essa unidade com o nome de alguém. A lei proíbe que seja de uma pessoa viva. Mas será que algum desses parlamentares gostaria de ter o seu nome associado a essa unidade, que se prestará a eliminar a vida? Então chamaríamos Unidade de Eliminação da Vida Intrauterina, deputado Chico Alencar, que estava na foto. Seria isso alguma coisa de que ele se orgulharia? Mas é exatamente isso. E essa unidade, ao final do ano, catalogaria milhares de abortamentos. Será que esses parlamentares iriam para a inauguração da unidade? Será que eles acompanhariam a prática abortiva e depois pegariam os restos mortais daquela criança? Um botaria a mão na cabeça, seguraria a cabeça, o outro seguraria o braço, o outro seguraria as pernas, e sorririam e tirariam foto e repetiriam ousadia para aprovar o abortamento do Brasil? Enfim, é muito importante que se atente para o uso das palavras, porque as palavras, elas têm o condão de alterar a forma como nós raciocinamos. O objetivo aqui, evidentemente, não é constranger, não é de nenhuma forma maltratar qualquer pessoa, é mostrar que o raciocínio está equivocado. É bonito o debate entre esquerda e direita. Vamos discutir se vamos privatizar a Petrobras ou não, se vamos fazer reforma trabalhista ou não, tudo isso é muito bonito, engrandece. Mas não é possível, não é necessário que esquerda, direita, centro, ou seja lá como as pessoas se qualifiquem, fiquem digladiando, para uma tentando diminuir, relativizar o direito à vida dos outros. Para isso, era necessário que todos se irmanassem. Já estou me caminhando para o final. Vou cortar algumas partes. Bom, acontece que essa discussão ela foi deslocada para o Supremo Tribunal Federal. Por que o deslocamento para o Supremo? O motivo é simples. Há um motivo geral. Houve uma judicialização efetiva da política.
Quem não consegue vencer no parlamento, corre para o Supremo Tribunal Federal, isso é um aspecto. E o outro aspecto, houve uma politização do judiciário. O Supremo Tribunal Federal, ele se enxerga, analisando sob uma visão objetiva, como um órgão capaz de resolver os problemas do país. Indiscutivelmente, são todos os que estão ali preparados. Acredito que tenham boa fé. Mas, de uma hora para outra, resolveram solucionar eles próprios os problemas da nação brasileira. E isso é um problema que eles trazem para a sociedade. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele não é heterogêneo. Ele não é plural. Todos são frutos de uma elite intelectual com valores muito peculiares. Não digo se são ruins ou bons, não me cabe aqui avaliar, mas são próprios. Só o parlamento coleta essa multiplicidade de ideias, essa divergência social, que pode vir a produzir uma norma determinando uma conduta X ou Y. Mesmo para os que defendem a chamada plasticidade da Constituição, que seria a possibilidade de que a Suprema Corte mudasse o significado, interpretasse de uma outra forma um determinado conceito constitucional e com isso mudasse a prática constitucional, mesmo para os adeptos dessa teoria, todos eles colocam-na, ou melhor dizendo, colocam um pressuposto para que ela seja aplicada. E o pressuposto é o do respeito à democracia. O Supremo só deveria decidir pela mutação constitucional naquelas hipóteses em que houvesse um fato social muito relevante, capaz de mostrar a ele, Supremo, que aquela norma ganhou um novo significado com o passar do tempo, sob pena de o Supremo exercer, pela via indireta, uma legislação positiva, o direito que eles não possuem, melhor dizendo, ou exercer arbitrariamente a prerrogativa de impor condutas contra a ideia da população brasileira. O que mudou, então? Vejam que a Constituição de 37 foi a Constituição que amparou o Código Penal de 1940. A norma penal sobreviveu à Constituição de 37, à Constituição de 46, à Constituição de 67, à emenda número 1 de 69, e há 30 anos sobrevive à Constituição de 1988. O que mudou para que agora se retome a discussão dessa forma? Mudou, então, a maneira como a população brasileira enxerga esses valores? 73,7% são contrários que a mulher tenha o direito de interromper a gravidez por livre escolha, Paraná Pesquisa. As mulheres, 78,2%, são ainda mais contrárias do que os homens, 68,7%, ao direito ao aborto. Para o Ibope, 79% dos eleitores brasileiros são contra o aborto, apenas 16% são a favor. Não mudou, a população brasileira persistente, essas pesquisas são de 14 e 16. Mudou a ciência concluiu que aquela criança, na verdade, não é uma vida humana, ao contrário, quando o código foi criado nem havia ultrassonografia, hoje já se pode verificar a criança se mexendo, se pode ouvir o seu coração, se pode ver as reações da criança, quando uma voz é dita, quando algum movimento é feito lá fora daquela casa onde ela se abriga. O que mudou, na verdade, também não foi o Supremo Tribunal Federal, foi a composição da Corte. A composição da Corte, e isso é um paradoxo. Por que é um paradoxo? É simples. Leva-se para a Constituição um determinado preceito, para que esse preceito não possa ser alterado ao sabor das eventuais alterações na composição daquele órgão, de um determinado órgão, seja o parlamento, por exemplo. Leva-se uma norma para a Constituição para que uma eventual maioria não altere radicalmente um determinado valor. Por isso, o critério mais dificultoso de alterar uma Constituição rígida e formal. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele acredita que será melhor para o Brasil
a descriminalização do abortamento. Ele defendeu essa tese como advogado na ADPF 54, se não me engano, e como seres humanos não desligam o botão quando mudam de carreira, ele ainda carrega, evidentemente, esse valor. Para ele é um valor. Algumas entrevistas do ministro eu já vi, ele sempre diz que é uma pessoa boa, que pensa no Brasil, que tem o interesse de mudar o Brasil. Então, o objetivo é nobre. E no Supremo Tribunal Federal ele se viu com essa possibilidade de alterar as coisas, impondo ao Brasil aquilo que ele considera melhor. Quando então apreciava o habeas corpus 124/306, habeas corpus em que se discutia simplesmente sobre a presença dos requisitos para manutenção da prisão cautelar, o ministro afirmou que até a 12ª semana o abortamento não era crime. O momento era inapropriado. Em habeas corpus não se traz essa discussão. Mas o ministro fez essa afirmação. E ao fazer essa afirmação, o ministro startou a ação proposta posteriormente pelo PSOL. A ação, ela nasceu, na verdade, olhados os fatos tais quais eles são, no Supremo Tribunal Federal. Quando aqueles que defendem o abortamento, tanto quanto defende o ministro Luiz Roberto Barroso, defende a descriminalização, melhor dizendo, viram a adesão do ministro, pensaram, bom, agora é a hora. Mas não é possível admitir uma mudança tão radical por causa de uma composição temporária da Corte. E é por isso que essa questão tem que ser julgada pelo Parlamento, tem que ser decidida pelo Parlamento e não pela Suprema Corte. Amanhã se aposentam 2 ministros e muda tudo. Então, já falei, um certo messianismo, acredito eu, na visão que o Supremo tem de si próprio. E esse messianismo, ele faz com que talvez alguns membros do Supremo acreditem que só eles podem dar solução ao Brasil. Há um sentimento de superioridade no que tange ao preparo intelectual e moral. E o mais grave, e aí não depende dos ministros, é o nosso conjunto de normas. Não há mecanismos de controle da Suprema Corte. Se amanhã, admitindo aqui o absurdo, só para fins exemplificativos, o Supremo dissesse que temos que cacarejar e andar de 4 quando passássemos em frente ao prédio, não haveria outra alternativa, senão a desobediência civil, se não quiséssemos nos adaptar à adesão do Supremo. Portanto, aqueles 11 ministros carregam nos ombros um peso que é imenso, porque se o Parlamento erra, recorre-se à Corte. Mas se o Supremo erra, recorre-se a quem? O Supremo, ele tem instrumentos para se tornar um órgão extremamente arbitrário. E tem que tomar cuidado, porque a arbitrariedade, ela gera reações que militam contra a própria democracia. Portanto, a responsabilidade do Supremo é imensa. Mas o Parlamento tem que... Muito obrigado. O Parlamento necessariamente tem que se apresentar ao Supremo, mostrando que ele está agindo. O Supremo tem sempre uma preocupação muito grande de dizer, não, o Supremo não é um Supremo tradicional, ele é um Supremo progressista, ele é um Supremo que concede direitos. Esse não é o papel do Supremo. O Supremo tem que ser extremamente tradicional, exatamente porque ninguém pode controlá-lo. Não há hoje um mecanismo de controle da Suprema Corte. O Supremo é o local para preservar os direitos ou para garantir o exercício dos direitos, não o lugar para se conquistar direitos. O lugar onde se conquista os direitos é aqui. Aqui é o lugar para a conquista dos direitos. Só 2 pontos, deputado, mais 2 minutinhos. Primeiro, quando o Supremo adota o papel de legislador, ele gera uma série de problemas, porque alguém terá que financiar o abortamento, alguém terá que abortar, unidades terão que ser criadas. E quem que vai praticar esse ato? Em Sergipe, há apenas uma unidade que realiza abortamentos naquelas hipóteses não puníveis, embora criminosas, pelo Código Penal. Dos 60 médicos, apenas 2 aceitam realizar o abortamento. Todos os outros se recusam. É possível impor ao médico essa prática? Não é possível, por vários motivos. Primeiro, porque a medicina está regida pela Lei 12.842 de 2013, que não traz o abortamento como ato médico. Segundo,
Porque o Estado brasileiro assegura constitucionalmente a liberdade religiosa. E como eu disse, por exemplo, para católicos, abortar implica em ser excomungado. Então não dá para ser católico, não dá para exercer a minha liberdade religiosa e ao mesmo tempo ser obrigado a praticar o aborto. Mas, para as escusas de consciência, as escusas religiosas, é possível que o parlamento crie obrigações alternativas. Enfim, tudo passará por uma nova legislação. E agora, o último ponto, deputado. Posturas adotadas pelo Estado de Sergipe. No discurso, não sei se é verdade, eu me dou o direito de não acreditar no discurso, mas no discurso, a preocupação do discurso de quem defende o aborto, a preocupação é sempre com a vida da gestante. O que o Estado de Sergipe, então, vem tentando fazer, e com algum êxito. Em 2013 foi aprovado o projeto de lei, agora já lei, que protege o nascituro. A política de proteção ao nascituro, iniciativa de um deputado que está aqui presente, deputado Antônio, do PSC, que foi encaminhada para a sanção de um governador do PT, que a sancionou, porque entendia que a vida era maior do que a sua bandeira partidária, e agora, recentemente, foi chancelada por 2 governadores, pelo governador Jackson, que se afastou do cargo, quando quis que o Estado entrasse com uma micuscúria para defender a vida desde a concepção, e eu estava presente quando o governador disse para a minha procuradora-geral, doutora Aparecida, eu quero que o Estado se lance na defesa dessas crianças. É uma questão de valor. Ponto. Simples assim. Essa decisão foi amparada por essa lei. E o outro governador, que agora assumiu o cargo, já disse que vai regulamentá-la, e essa é o esboço da regulamentação. A gestante, ela será atendida e acolhida nos diversos locais. Para capilarizar o atendimento, a Igreja Católica disponibilizou suas pastorais familiares e todas as outras que se fizerem necessárias. O governador mobilizará a assistência social e o plano de saúde da família para capilarizar, formará essas equipes e criará um núcleo que dará apoio a essa equipe, que ficará centralizado na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que é a maternidade que trata das questões mais relevantes, das gestações mais complicadas no Estado. Mas, se a mulher vier a abortar, embora o Estado não queira, ela receberá um tratamento, porque também se vão qualificar as pessoas para receber a mulher que sofre as consequências do abortamento, que são graves. Talvez a discussão, aliás, ao abortamento se encerre no dia em que forem criadas associações para demandar contra aquelas entidades que enganaram as mulheres, dizendo que não haveria consequências negativas nenhuma. Então, é possível, tudo o que se diz pretender defender com a descriminalização do aborto, é possível se defender sem a descriminalização. A sociedade, ela compareceu, em pouco tempo o Estado recebeu casa, foi oferecida uma casa para o Estado, foi oferecida uma casa para o Estado. Houve um movimento, Brasil 200, que quer custear a reforma da casa. As pessoas se movimentam. O Estado só tem que dar um primeiro passo. Então, senhores, não há nenhuma diferença, eu concluo pedindo 1000 desculpas pela demora, 1000 desculpas aos senhores, é porque o tema é difícil, assim, não falar sobre o tema, para quem é pai de 3 filhos, imaginar que alguma criança possa ser submetida a esse tipo de prática é muito doloroso, né? Enfim, não há diferença entre uma criança no útero ou fora do útero. Eu recebi esse post outro dia. É só a localização. E vidas, elas não valem pela localização, pelo tamanho, pela beleza, enfim, elas valem porque valem. Essa foi uma visita que o Papa Francisco fez a um cemitério de abortados na Coreia do Sul, que hoje enfrenta um problema seríssimo de natalidade. E é isso que se teria na hipótese de descriminalização do abortamento. Um cemitério para enterrar aquelas pessoas que podem produzir tantas coisas. E se não produzirem nada também, não tem problema, porque valem pelo que são, porque são pessoas.